Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Dando continuidade à nossa playlist das partidas imortais de xadrez, eu trouxe hoje a partida mais famosa da história do xadrez, a mais famosa do mundo, a conhecida como Evergreen, a sempre viva partida aqui. Foi jogada entre Adolf Anderssen, o melhor jogador aqui do mundo na época. A gente tá falando aqui de 1800 e bolinha, não é isso? 1852. E aqui o Jean du Fresne, que era um grande jogador também, e era mais conhecido por suas publicações, por suas composições. Ele era um estudioso e também um grande divulgador da paixão, né, pelo xadrez. Um jogador perigoso, com certeza. E aqui a gente tem, então, a partida mais famosa. Uma partida cheia de combinações, cheia de sacrifícios. Uma partida que quando eu era adolescente, quando eu vi pela primeira vez, eu nunca mais esqueci, eu me apaixonei por essa partida, eu me apaixonava pelo xadrez de assistir essas partidas românticas, né? E por isso eu incluí ela na nossa playlist e a gente vai dar uma olhada então agora. Adolf Anderssen começa a partida aqui com o peão do rei, E4 foi jogado. E o do Fresne responde com E5, os cavalos aqui são desenvolvidos e o Anderssen vai para a abertura italiana com bispo C4, atacando diretamente o fígado da posição do adversário, que é o peão de F7. E o do Fresne faz a mesma coisa, devolve na mesma moeda, também ataca o fígado do Anderssen. E o Anderssen vai para o Gambito Evans, galera, uma abertura muito divertida, muito perigosa, muito interessante. As brancas entregam um peão para acelerar o desenvolvimento, para conseguir um forte ataque. Bom, o do Fresne aceita o desafio, captura o peão e agora C3 foi jogado. Hoje em dia o lance bispo E7 é muito jogado, mas estão voltando a jogar também o lance bispo A5, viu? Que foi um lance tido como errado recentemente nos últimos anos, mas os computadores mostraram, e era tido como só bispo E7 pode jogar. Bispo A5 também dá pra jogar, hoje em dia os computadores modernos mostram, tá? Então o do Fresne não tá errado aqui com bispo A5. E agora o Anderssen segue com D4. Rafa, esse lance parece um pouco ruim, ele já tem um peão a menos e agora esse lance me parece que não dá para ser jogado. Peão toma foi jogado aqui na partida. E aqui Roque foi jogado pelo Anderssen. Apenas os melhores lances, galera. Isso daqui poderia estar sendo jogado hoje em dia com a ajuda de computador, que os lances poderiam ser esses, super precisos, tá? E aqui o lance jogado foi o lance D3, um lance que dificulta aqui o desenvolvimento do cavalo, né? As brancas vão ter que perder algum tempinho para capturar esse peão. Mas o Anderssen não está interessado em material, ele já tem 2 peões a menos, ele segue com dama B3, atacando diretamente o fígado da posição, também colocando pressão no peão de B7. E aqui o do Fresne traz a dama para defender, e esse lance parece suficiente, porque defende o peão de F7, coloca uma pressão aqui também no peão de C3, a posição parece bem defensável. Mais ou menos. Anderssen segue com a bomba aqui na posição. E5 é um lance fantástico aqui na posição. Fantástico. Porque esse peão não pode ser capturado. Se cavalo toma, torre em E1, coloca uma cravada, tenta tirar proveito do fato do rei estar no centro, né? E se defendesse com D6, as brancas começam a ganhar muita iniciativa. Primeiro, como é que a dama vai conseguir defender o peão de F7 que está atacado e ao mesmo tempo o cavalo aqui em E5 que está atacado? Rafa, tem uma casa que dá, dama em F5, é verdade. No entanto, depois de cavalo toma e aqui peão toma, as brancas têm um forte ataque aqui com dama B5, que vai para uma complicação sem fim, tá? Você pode falar, legal, Rafa, tá atacando aqui, mas aqui também tá caindo. Então mostra um pouco mais aí, a gente quer entender o que se passou na mente do Anderssen, né? Olha a calculeira envolvida. Provavelmente ele calculou aqui a volta da dama para a casa de D7. E aqui, apesar de ser possível jogar um dama em A5, F6 pode ser jogável. Aqui dá para jogar a torre por E5. Olha o rolo, galera. E depois de rei F8, aí sim dama por A5. E parece que F6 vai recuperar, mas na verdade não, né? Porque agora parece que vai dar mate aqui, mas dá para você voltar com o bispo e cobrir. E a partida pode ir embora dessa maneira, brancas melhores, né? Então foi muito legal esse ataque aqui do E5. O do Fresne, percebendo os problemas, joga aqui com dama em G6, que é o melhor lance segundo o Stockfish, segundo as máquinas mais modernas. E torre em E1 foi jogado pelo Anderssen, colocando a torre em jogo.
O do Fresnel quer colocar o rei em segurança o mais rápido possível, faz o lance cavalo em E7, e o Anderson segue com o lance bispo em A3, que incomoda um tantinho. E agora, galera, é praticamente obrigatório rocar aqui, porque esse cavalo tá defendido pelo outro cavalo, não tem um peão que pode, tipo, expulsar esse cavalo para cair esse outro, ou seja, a posição é sólida para as pretas. De fato, os computadores até gostam aqui da posição das pretas. Rocar era necessário. Mas, galera, período romântico, a galera não quer jogar sólido, quer ir pra pancada. B5 foi jogado, que é um lance bem interessante, que tenta descoordenar um pouquinho aqui o ataque. Uma das duas peças vai ter que descoordenar o ataque em F7. Foi legal o lance. A partida segue com dama por peão e agora a torre B8, quer dizer, as pretas devolveram um pouquinho de material para também conseguir trazer as peças para o jogo. Dama em A4 foi jogado e agora o lance bispo B6. Foi interessante a saída aqui do Fresnel. Roque teria sido melhor, mas ele tá jogando como jogavam os românticos, galera. A turma jogava pra cima, a turma era sacrificando, era atacando. E agora o lance jogado foi cavalo de bem D2, seguindo com o desenvolvimento. Está na hora de rocar, mas o do Fresnel acredita que está tudo sob controle. Isso aqui é uma aula, viu, galera? Isso aqui é uma lição para todos, porque muitas vezes parece que, não, agora não tem problema, não preciso rocar, vou jogar um outro lance. Quando o problema chega é tarde demais. Bispo B7 foi jogado, era melhor ter rocado, tudo bem. O Anderson segue trazendo as peças, cavalo em E4 foi jogado e agora ainda dá pra rocar, mas tudo bem, bispo por peão, já tá uma coisa esquisita aqui pro do Fresnel. O do Fresnel joga o lance dama em F5, acaba sendo uma perda de tempo, porque depois de bispo por D3 existe a ameaça de um cheque descoberto aqui que poderia ganhar a dama, né? E por isso o do Fresnel tem que fazer alguma coisa em relação a isso, e ele percebendo o perigo, ele se arrepende e joga de novo aqui com a dama, faz o lance dama em H5. E o Anderson nessa posição poderia jogar um lance do tipo cavalo G3, poderia trazer mais peças para o ataque, mas não era assim que se jogava na época. Naquela época tinha que jogar bonito, né? E ele vai para um lance genial. Vocês vão ver a barrinha cair, não se incomodem, porque esse lance é genial até mesmo nos dias de hoje, tá? Contra a máquina vê um defeito, mas é um defeito muito difícil de encontrar para seres humanos. Cavalo em F6 foi jogado, olha que lance bonito. Esse lance dá um duplo, a barrinha não gosta, mas aqui o do Fresnel vai para o melhor lance da posição, que é capturar. Peão retoma com pressão aqui, né? O que o Anderson tá tentando fazer? Ele tá tentando castigar o rei no centro. E galera, acredite se quiser, o do Fresnel encontrou o melhor lance da posição aqui, que é esse super lance torre G8. Olha só, é o lance da máquina, só tem esse lance. E o Anderson segue com o lance torre de A em D1 na frieza. Na frieza ele vai para esse lance, que é um lance muito profundo, muito genial. Quando o Anderson faz esse lance, ele só pode estar enxergando uma coisa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e por isso essa partida ganhou o nome, a sempre viva Evergreen, e é a partida mais famosa da história do xadrez. E esse lance mostra, a gente quando vai ver a continuação da partida, que o Anderson já sabia o que ele ia fazer quando ele joga esse lance, o que ele ia fazer tudo daqui para frente. Porque agora, galera, parece que ele pendurou o cavalo. Para pensar, a dama pode tomar o cavalo, esse peão aqui tá cravado. E pior, vai tomar o cavalo e vai dar mate no próximo lance. Então esse lance é de uma genialidade absurda, o lance torre de A em D1. Rafa, mas a barrinha tá dando equilibrado. Você falou, aquele lance lá, a barrinha falou que foi errado aquele sacrifício de cavalo. Por quê? Porque as pretas teriam que encontrar esse lance aqui, ó. E somente esse lance salvaria a posição. Então é muito difícil falar que aquele lance foi errado, né? Porque quem vai encontrar esse lance? Qual a ideia desse lance? Eu vou explicar mais pra frente. Eu vou voltar nesse lance daqui a pouco. Eu não posso explicar a ideia agora, porque se eu explicar a ideia vai estragar tudo que vai acontecer daqui pra frente, que é genial. Então vamos seguir, vamos ver o que aconteceu. Claro, o do Fresnel vai pra cima. Dama por cavalo foi jogado ameaçando checkmate. E o Anderson agora vai para uma das combinações mais brilhantes da história do xadrez, galera. O Anderson que acabou de perder material, ele já tem quantos peões, quanto que ele tem de material a menos aqui, ó? Ele tem 2 bispos, o adversário tem ele tem 2 cavalos a menos já aqui, o Anderson. Tá bom ou não? 2 cavalos a menos.
E ele segue com mais um sacrifício, vai ser um atrás do outro agora. Torre por cavalo foi jogado aqui pelo Anderson, lance brilhante, lance genial. E o do Fresney, acreditando que tá tudo sob controle, simplesmente captura. Ele fala, claro, eu tô ameaçando o checkmate, não dá pra tomar o cavalo agora porque eu vou dar mate, eu vou ganhar essa partida, eu vou ganhar. Mas o Anderson segue com a sua combinação brilhante, galera. E só tem esse lance, qualquer outro as pretas vão dar mate mesmo. Mas o Anderson já tinha visto tudo quando ele trouxe a torre. Porque o Anderson segue agora com o bonito lance. É isso mesmo que você já começou a suspeitar. É isso mesmo. Dama por peão, lance brilhante aqui do Anderson. Ah, aqui você não tem o que fazer. Se você tentar tirar o rei, dama por cavalo é checkmate. Tem que tomar essa dama. Mas agora o Anderson segue com bispo em F5. Esse é um cheque duplo. E olha, galera, só dá certo com esse lado, hein? Se você jogar aqui, esse lance aqui, não funciona esse cheque duplo. O rei vem para casa de E6 e o ataque não tem continuação. As pretas conseguem defender, tá? Então, certinha a execução. Esse é o único lance que dá para jogar, tirando a casa de E6 do rei. A casa de C6 não está disponível por conta de bispo D7 entregando checkmate no ato. Olha só que bacana, o rei aqui, as próprias peças tirando as casas de fuga do rei e as demais peças aqui entregando checkmate. Bonito, né? Muito bonito. Por isso, a partida seguiu com o lance rei em E8. Adolf Anderson segue com bispo D7 com cheque. Se jogar rei D8 aqui, bispo por E7 dá checkmate. Ou peão por cavalo também dá checkmate, se você quiser dar mate de peão. Ou a partida seguiu com rei aqui em F8. E nessa posição, Anderson finaliza com bispo por cavalo. Checkmate, galera. Uma partida espetacular, se você reparar. Nessa posição final, o Anderson tem uma torre e uma dama a menos, né, nessa posição final. E o mate foi dado certo de bispo. Nessa posição não tinha mate de peão, porque o rei acaba escapando, isso aí seria dramático, né? Então aqui a execução foi perfeita. E agora, galera, a gente entende por que o computador... Olha por que é surreal o computador chamar esse lance de lance errado, né? Porque ele tá dando a barrinha alta, fala para jogar esse lance aqui ou esse. Por que o computador fala que esse lance tá errado? Aqui a gente vai ver como era muito difícil para o ser humano encontrar. Porque até aqui tudo foi perfeito. Torre de A em D1 já estava vendo o sacrifício da dama, galera. Torre de A em D1 já estava vendo o sacrifício da torre e o sacrifício da dama, né? Com o cheque. Aqui já o Anderson já tinha visto a finalização da partida. Não é genial isso? E qual é o ponto todo? Ele sabia que o adversário ia jogar dama por cavalo, mas ninguém imaginava que tinha um recurso aqui que é bispo. Qual que é a ideia do bispo aqui? É entregar o bispo para tampar essa coluna e não tem mais sacrifício de dama. E aí sim dama por F3 é perigoso. E aqui o Anderson teria que encontrar o lance bispo em E4, que no limite defende dama por peão mate, mas as pretas ainda têm um ataque violento, né? Poderiam seguir aqui com torre por H2. Essa continuação que eu fiz é muito bonita. É bem mentirosa, mas é muito bonita. Aqui rei por H2, dama por F2 com cheque. Se você tentar escapar aqui com o rei H1, as pretas podem jogar ou dama H4 e dar cheque, mas também tem esse bonito lance aqui, ó. Esse lance cavalo F5 é um lance brilhante que permite a captura do cavalo com cheque descoberto. Parece uma capivarada, mas tá ameaçando mate aqui. Então eu teria que tomar, e esse lance vem com cheque, mas aqui as pretas teriam cavalo em E5 contra cheque. Uau, cobrindo com uma peça aqui capenga, né? Mas não dá tempo de capturar, porque esse lance viria com contra-cheque. O único lance seria avançar o peão, e aí a gente poderia ter mais uma sequência aqui de cheques, e você vai dando cheque para sempre. Se o rei tentar escapar para cima, você captura aqui o bispo com cheque. Não dá para cobrir de dama, né? Porque o cavalo aqui tá controlando essa casa, então teria uma sequência aqui de cheque perpétuo. Eu fiz essa análise junto com a Nishigiri, e a gente teria aqui um empate, a imortal do empate, né? Por isso, galera, é surreal, é um pouco fictício, é bastante mentiroso achar que um ser humano vai encontrar essa linha, né? Então, por isso que aquele lance não foi um erro, na verdade. Para os computadores foi um erro. Entre seres humanos, muito difícil, quase inviável de encontrar, né? E mais uma vez a finalização. Que coisa linda, galera. Que coisa maravilhosa. Não é isso? Então tá bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo da nossa playlist As Imortais de Xadrez. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!